Segundo Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade, ou para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há mais alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está ele? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim, um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que Deus queira, por sua graça e misericórdia, aplicar a palavra, sua palavra, no nosso coração. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, humildemente, nos apresentamos diante de Ti, neste dia do Senhor, no culto vespertino, com temor e tremor, porque não merecemos. Somos indignos pecadores, mas o Senhor é gracioso, misericordioso e bom, e por suas ternas misericórdias e por causa da santa aliança, o Senhor nos recebe. E nós cremos que também recebe o culto que oferecemos ao Senhor.
Pedimos que tu nos abençoes aqui na ministração da tua santa palavra. Não temos nada de nós mesmos. E o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Então, clamamos e pedimos humildemente que tu venhas nos visitar, que tu fales ao nosso coração, Senhor. Tenhas misericórdia de nós. Que tu queiras nos abençoar, Senhor, porque não merecemos. Volta a ti, deixa uma bênção após si. Todos aqui sejamos tocados pela sua misericórdia e pela obra de Cristo Jesus por nós, na cruz do Calvário. Oramos e pedimos assim, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. E toda a honra e toda a glória seja dada a ti somente, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas mais belas da nossa doutrina presbiteriana é a doutrina da aliança. Nós somos aliancistas. Isso faz toda a diferença. A bênção de cremos nesta doutrina da aliança. Deus, o Pai, na eternidade, fez um acordo, fez uma aliança com seu Filho bendito, em favor de todos os seus eleitos. Deus, o Pai, mesmo sabendo que iriam pecar, ele dispôs, por sua graça, salvar esses eleitos. E então designou seu Filho para ser o Redentor. E fez então este acordo, o Filho aceitou este acordo, esta aliança. E assim ficou determinado na eternidade. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E no apóstolo Pedro fala que o sangue do Senhor Jesus se manifestou lá na eternidade. Então, foi naquele acordo, naquela aliança, que ficou determinado a nossa salvação. Não dependeu de nós. Se você está aqui, é pela misericórdia, graça de Deus, é porque Deus fez uma aliança em seu favor com o seu Filho. E essa aliança não inclui só a salvação, mas tudo mais que nós necessitamos. E tudo para a glória de Deus e exaltação do seu Filho. Isso é o propósito da aliança. A glória do Pai e a glória do Filho, que ele determinou, o Pai determinou que assim fosse para a sua glória. Então, a mensagem hoje é uma ilustração desta aliança maravilhosa que Deus fez. Nós vamos falar de Mefibosete, que era filho de Jonatas. Ele, quando o seu pai morreu e também seu avô, Saul, a notícia chegou e todos ficaram pavorosos e saíram correndo. Essa ama pegou o menino, Mefibosete, nos braços e foi sair correndo. O menino caiu e quebrou as duas pernas e ficou coxo, ficou aleijado o menino Mefibosete. E eles abandonaram porque ficaram com medo que os inimigos viessem e matassem a todos os filisteus, né? E eles então saíram correndo.
E pronto, nunca se ouviu falar mais de Mefibosete. Mas há um detalhe que na vida de Davi, que é uma coisa assim simplesmente maravilhosa. Quando ele matou Golias e trouxe a cabeça lá para Saul, e que se apresentou para Saul, Saul disse: quem é esse rapaz e tal? E ele apareceu ali. Diz o texto que o filho de Saul, Jonatas, príncipe, filho do rei, se afeiçoou a Davi. E ali se firmou uma amizade profunda. Um amor de Deus mesmo uniu esses dois. É dito que Jonas tirou sua capa, deu logo para Davi sua capa e também seus instrumentos de guerra, suas armas, que Davi dali em diante passou a ser o escudeiro do rei. E eles então firmaram uma aliança de amor, claro, em Deus. E quando aconteceu que o pai de Jonatas, Saul, começa a ter inveja de Davi e começa a persegui-lo para matá-lo, Davi teve que fugir. E nesse momento, então, aconteceu a aliança, nessa despedida entre Davi e Jonatas. Você, se quiser abrir, está na primeira, ou no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, a partir do verso 12, nós temos aqui: Jonatas faz aliança com Davi. Aí ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 13. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a esse aprouver. Se não te fizer saber, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu ainda viver, porventura, não usarás para comigo de bondade, da bondade do Senhor, para que eu não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Isso quem está falando é Jonatas, para Davi. Que ele sabia, você vai ser rei, você vai substituir meu pai. Então, não cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar Davi de novo pelo amor que esse lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então fizeram aliança. Davi fez essa aliança. Disse: Davi, está bom. E foi firmada esta aliança de que Davi iria usar de bondade, se ele tivesse vivo, com ele, se não tivesse, com a casa dele, com os filhos dele. Mas Jonathan morreu no campo de batalha, juntamente com seu pai. Davi, já nessa altura, já está assumindo o reino,
começando em Hebrom, e depois se torna rei de todo Israel. Há muita luta, dificuldades, mas ele, pela misericórdia de Deus e poder de Deus, ele consegue estabilizar o reino. E assentado no trono, ele se lembra desta aliança. Ele se lembra que fez uma aliança com seu amigo, irmão, vamos dizer assim, de fé, né? Jonatas. E aí ele pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Então veja, a aliança está pautada naquela promessa, naquele juramento que eles fizeram, e que Davi tinha consciência, tinha que fazer o bem, usar de bondade e abençoar a casa de Jonatas, por amor de Jonatas. Isso mostra que Deus tem também esse compromisso de abençoar, salvar e abençoar os seus eleitos por amor de Jesus, seu filho. Jonatas aqui é tipo de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos esta garantia que se pauta pela graça de Deus, numa aliança eterna que ele fez com seu filho em nosso favor, por causa de Cristo, de Jesus. Por amor de Jonatas, por amor de Cristo, resta alguém ainda da casa de Saul? Então, chamam um tal de Ziba. Este Ziba, que já era servo de Saul há muito tempo, vem e dá a notícia e diz assim: ainda há um filho de Jonatas, o verso 3, final. Um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, isto é uma figura que aponta para o pecado. Nós fomos afetados pelo pecado. O pecado nos separou de Deus e nos desfigurou em todos os sentidos. Nós ficamos debaixo de uma maldição. Então, esse aleijão aqui de Mefibosete simboliza o nosso aleijão. Nós temos defeitos, ficamos desfigurados, o pecado nos enfeiou e nos deixou aleijados. Deus nos criou perfeitos, viu Deus que era bom. Adão e Eva nos criou e criou todas as coisas perfeitas. Não havia pecado, tudo era bom, era maravilhoso, perfeito. Ninguém doente, ninguém aleijado, ninguém com problemas. Mas nossos pais pecaram. Eles se levantaram contra Deus. Preferiram ouvir a mentira do diabo. E pecaram contra Deus. E então, por um só homem, entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. E então, toda sorte de misérias e de problemas.
separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mefibosete, aleijado, é você e eu. Somos nós que pecamos contra Deus. Todas as coisas que aconteceram com a família de Saul, em termos de miséria, desgraça, acidente, perder tudo, foi por causa da sua desobediência. E assim também, pela desobediência dos nossos pais, nós herdamos o pecado e todas as suas consequências e misérias. Veja que ele diz assim, que no verso 4. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu. Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Veja que é importante a gente saber. No original, esse era um lugar destituído de tudo. No hebraico, lo é não. Debar é pasto. Então, não pasto. Lo debar, não pasto. Não tinha pasto. Imagine um lugar árido, que não cresce relva, que não cresce nada, nem plantação, pobreza. Lá estava Mefibosete em Lodebar, num lugar abandonado, esquecido e cheio de problemas e de necessidades. Lodebar era muito ruim. É um lugar muito ruim. A gente pode lembrar de lugares que são problemáticos, se a gente pensar lá nas favelas do Rio de Janeiro, todas as coisas que estão acontecendo ali, as pessoas estão presas ali, são escravizadas pelas milícias e pelas facções e tem que pagar taxa e não pode circular, a insegurança, nada progride, é muito ruim, pressão satânica na Rocinha, favela da Rocinha e tudo mais. Eu moro perto de uma favela hoje, eu tive que passar por dentro mesmo, que a gente nunca passa por dentro, mas hoje eu tive que passar. O táxi que me levou para pregar numa igreja batista hoje de manhã em Brotas, ele morava ali, então ele conhecia tudo, ele desceu por ali. E a gente disse, meu Deus, que coisa difícil esses lugares assim, desprovidos de todo o benefício, de tudo que precisa. É um Lodebar. Então, era aí que estava Mefibosete. Mas nós podemos pensar que todos nós, nesse mundo, esse mundo é Lodebar. Esse mundo, ainda que tenha aparência de luxo, riqueza, aqui e ali, quanta miséria, quanta angústia, quanta tristeza, quanta dor nesses lares. Você pensa que está tudo bem porque tem dinheiro, carro bonito? Eles estão em Lodebar. Há um vazio na alma, no coração. Eles não são felizes. Eles não têm Deus, não têm esperança. Sem fé. Eles estão perdidos em Lodebar, nesse mundo. Quem sabe aqui alguém esteja nessa situação, mesmo dentro da igreja, vivendo como em Lodebar. Não é desonra a pobreza. Deus fez pobreza, Deus fez riqueza, Deus fez tudo. Alguns com mais recursos, com menos recursos, mas não é esse o ponto. Há pobres que são muito mais felizes
do que ricos que possam existir, e que tem seu lar ajustado, tem paz do coração, tem Cristo, tem a felicidade, os céus na sua casinha de chão batido. Vivem num lugar como em Lodebar, mas cheios da bênção de Deus. Mas a maioria, a realidade é outra, é de tristeza. E era essa a realidade também de Mefibosete, de linhagem real. Seu pai um dia foi príncipe, seu avô é rei. Distinguidos entre as famílias todas de Israel, agora em desgraça, em Lodebar, aleijado, sem nada. Mas tem uma aliança. Uma aliança. Tem uma aliança que vai mudar tudo. Aí vem Davi, se lembra desta aliança com Jonatas, chama Mefibosete e diz para ele: não temas. Disse Davi a Mefibosete: Mefibosete, não temas, porque usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão comigo para sempre. A minha mesa. Veja, de repente uma mudança. Numa promessa maravilhosa e gloriosa que ele não conhecia, mas que foi feita por amor dele. Meus irmãos, isso é evangelho. Isso é evangelho. Deus fez esta aliança com seu filho Jesus. E implicaria, evidentemente, na sua encarnação, na plenitude dos tempos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi concebido no ventre de Maria, da natureza de Maria, para ser verdadeiro homem, mas sem qualquer relacionamento com homem algum. Foi o poder de Deus, a sombra do Onipotente, o Espírito Santo de Deus que a envolveu e ela concebeu, por isso ele é chamado ente santo de Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sem pecado. Deus encarnado, Deus em carne e osso, Deus andando nesta terra, Deus passeando por Lodebar. E assim Jesus aqui há 2000 anos esteve nos lugares mais baixos e difíceis. Ele esteve em toda parte. Eu gosto daquele texto que fala é a oração feita por Zacarias. Aí a oração de Zacarias diz assim:
cântico de Zacarias, né? Em Lucas 1, aí a partir do verso 67, mas veja o que ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aí ele diz assim, para usar, verso 72, usar de misericórdia para com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança, e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. E aí diz assim, verso 78, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés, os nossos pés pelo caminho da paz. Aí diz aquele texto assim, os que andavam nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Então, Cristo, o Salvador do mundo, aquele com quem foi feita aliança, aquele que amou aqueles que o Pai amou e trouxe no coração para redimi-los. Ele se oferece para morrer. A Bíblia diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. E então ele se entregou nas mãos dos pecadores, porque ele sabia, para isso mesmo ele veio. E foi dependurado naquela cruz. Por nós. Ele foi ferido. Diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar. Quantas flechas vararam o seu coração, flechas de Deus, da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Não uma flecha real, mas toda dor, todo sofrimento que ele sentiu. Por nós, em nosso favor. Se a gente pensar, foi isso que Jonatas fez. Ele se apresentou juntamente com seu pai, mas ele foi para a guerra e ele foi morto pelos flecheiros e caiu lá naquele campo de guerra, morto, apontando para Cristo que um dia haveria de morrer. Assim como Jonas morreu pela nação, para defender Israel, a nação. Ele morreu, Cristo morreu em lugar desses eleitos, daqueles com quem Deus fez aliança. Derramou seu sangue. Caiu no chão, sangue divino, santo, puríssimo, que a Bíblia diz nos purifica de todo pecado. Então, Mefibosete ouve essa promessa, eu vou usar de bondade por causa de Jonatas, seu pai. Então, essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Então, quem estiver aqui em Lodebar, eu posso trazer essa notícia.
Olha, Deus fez uma aliança e quer fazer bem. Ele quer lhe salvar por amor de Cristo. Ele quer te tirar de Lodebar. Ele quer trazer para junto da sua mesa. Esse é o evangelho. É a boa notícia. Não importa a sua situação. Aleijado. Davi pensar, puxa vida, um rapaz, uma pessoa aleijada, se arrastando, vindo para sentar na mesa com meus filhos. Vai ficar ruim. Não. Havia uma promessa. Havia uma morte no caminho de alguém que ele amava. E por causa disso, amou profundamente Mefibosete. Mas qual a reação que nós devemos ter diante do Evangelho, né? Que Deus nos chama para sair de Lodebar, para vir, se assentar à sua mesa, se reunir aqui como corpo de Cristo, como crentes, participar da ceia, ter intimidade com o Senhor, se alimentar dele na Santa Ceia, sentar à mesa do rei e comer com ele. Qual é a reação? Bom, veja a reação de Mefibosete. Mefibosete então se inclinou e disse, verso 8, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, isto é convicção de pecados, é arrependimento. Você é pecador? Certamente você sim, eu sei, eu sou. Mas o quanto você acha que é pecador? Porque tem gente que não acha que é muito pecador. E diz assim, olha, eu sou pecador, mas tem muita gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca estupei, papá. E falam isso, não é? Quer dizer, essa pessoa ainda não foi visitada pelo Espírito Santo, que é quem nos leva à convicção de pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos joga ao chão, ele abre os nossos olhos e mostra o quão miseráveis nós somos. Quando o Espírito Santo vem e convence do pecado, você diz, eu sou um cão morto. Sou pecador, ofendi a Deus. Não há como medir a multidão dos nossos pecados. Foi Mefibosete. Um cão morto, eu sou um cão morto. Você é capaz de dizer que é um cão morto. Você reconhece que tem pecado contra Deus e que esse pecado lhe contaminou a alma, o seu coração, todo o seu ser, e você se tornou destituído da glória de Deus e não tem nada de si mesmo. É um morto espiritualmente, sem Cristo. E não pode fazer nada. Como eu vou sentar à mesa do rei? Eu sou coxo, eu sou um cão morto. Eu não mereço. Sabe, essa é a convicção, isto é arrependimento, isto é convicção de pecados, e é isso que precisa acontecer. É parte do evangelho esse arrependimento, essa tristeza segundo Deus, e o reconhecimento de que não somos nada pior do que um cão morto. O apóstolo Paulo diz, fiel é a palavra, diga em toda aceitação que Cristo Jesus veio buscar os pecadores
dos quais eu sou o principal. Arrependimento é quando você é capaz de dizer isso. Não tem ninguém pior do que eu. Eu sou o cão morto, eu sou o pior. Eu tenho ofendido a Deus. Pensamentos, palavras, ações. Além dos pecados que recebi por herança, que é o pecado original, que me contaminou. Ainda desobedeço a lei de Deus todos os dias. Eu sou um cão morto. Isso é necessário. O arrependimento é necessário. E Mefibosete teve isso. Ele, de fato, se humilha. Ele diz, nossa família devia ser exterminada. Ele diz isso mais para frente um pouquinho. Ele diz isso no capítulo 16. Aí ele diz assim, aliás, mais para frente ainda, 19. 19. No versículo... Ele fala que Ziba o acusou falsamente, nós vamos falar sobre isso. Ele diz assim no verso 28, final do verso: que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Porque a casa do meu pai, verso 28, não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? É ele dizendo, a casa do meu pai são dignos de morte. E é isso mesmo, o salário do pecado é a morte. Nós éramos dignos de morte, de condenação, o inferno, era isso que merecíamos. Mas, por causa da aliança e do amor do Pai para com Cristo, pelo que Cristo fez por nós, ele nos convida à sua mesa e dispõe pregar. Não temas, Mefibosete, não temas. E perdoou. E não pensou em nada com relação à miséria em que ele herdou pela condição de ser da família de Saul. Perdoou. É isto. O evangelho é perdão. Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar nossos pecados e nos justificar e nos restaurar e nos receber à sua mesa. Que coisa tão maravilhosa é isso. Mas tem uma coisa a mais aqui. Já que nós estamos ilustrando a aliança, então presta atenção nisso aqui. O verso 11 termina dizendo: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Agora, verso 12. Tinha Mefibosete um filho pequenino, cujo nome era Mica. Por que está isso aqui na Bíblia? Por que o menininho? Porque eu não sei a idade dele, mas por que o menininho está citado aqui?
porque a bênção é para nós e para os nossos filhos. Então, nós cremos no batismo infantil, nós colocamos o selo da circuncisão de Cristo nas nossas criancinhas, porque Mica foi recebido como seu pai na casa do rei. Então, a aliança é uma bênção extraordinária. Nós entramos em aliança com Deus, nossos filhos entram também. Eles não ficam fora, não. É o que Pedro disse, falando do Espírito Santo e do dom e da bênção. É para vós, é para os vossos filhos, é para quantos estiverem longe e quantos o Senhor chamar. Então, Mica está na aliança. Entra também para a igreja. É recebido. Não é maravilhoso esta aliança? E Deus restaurou todas as coisas na vida de Mefibosete, as terras. Esse Ziba aqui era alguém que cuidava das fazendas do rei, de Saul e tal. Então, Davi disse, as terras todas vou dar, você vai cuidar e vai fazer produzir para que haja mantimento na casa de Mefibosete, mas ele vai comer aqui na minha mesa com seu filhinho. Mas esse Ziba, meus irmãos, esse Ziba é uma representação do maligno, de Satanás. Que a gente vem para a mesa do rei, a gente recebe as bênçãos do Senhor, mas aqui nessa terra sempre vamos ter problemas. Sempre vamos lutar com os inimigos, que é a nossa carne, nós mesmos, o mundo e Satanás. Esse Ziba era um mentiroso. Quando Davi fugiu por causa de Absalão, aí ele correu, pegou um bocado de coisas boas, uns jumentos e tal, e foi levar para Davi. Olha, está aqui para a viagem aí, eu estou ali trazendo. Eu disse, cadê Mefibosete, o seu senhor? Aí ele disse que agora vai aproveitar e retomar o reino para ele. Mentiu. E na volta do rei, como eu li para vocês, no capítulo 19, não é? Tem um detalhe aqui que eu quero encerrar com esse detalhe. Veja bem. Eu vou ler a partir do verso 24. Presta atenção. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Agora o rei está voltando. Absalão morreu, ele está voltando para o reino, para retomar o seu reino. E Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse, por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, porque o teu servo é coxo. Demais disso,
ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Agora preste atenção nesse versículo aqui, dos mais lindos. Versículo 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz, para a sua casa. Oh, que coisa linda! Veja o amor que ele tinha por Davi, a gratidão pela aliança e por tudo que ele fez. Não era por causa de dinheiro, não era por causa de terra, não era por causa de nada disso. O infeliz, o inimigo, o enganou, mentiu. Aí o rei disse, tá bom, então divide com ele as terras. Ele disse assim, fique ele muito embora com tudo, com tudo. O que me alegra o coração, me satisfaz, me dá contentamento, é que o rei voltou em paz. Para mim isso é lindo, porque Deus opera com suas maravilhas, nos tirando de Lodebar, nos trazendo para comer com ele à mesa, ele nos abençoa. E eu sei que muitos são abençoados, inclusive materialmente. Nós não pregamos prosperidade, mas Deus abençoa. Deus abençoa. Não falta nada, ele tem abençoado cada um de nós. Mas se por acaso, segundo a vontade de Deus, vier dificuldades, problemas, se você perder algum bem material, você continuará amando a Jesus Cristo? Você pode dizer como Mefibosete, não me importo com nada, que ele fique com tudo, eu estou feliz porque o meu rei voltou em paz, porque Cristo está comigo, ele é tudo para mim. Ou você segue a Jesus para que ele cure você, dê alguma coisa que você precisa e tal. Não, meus irmãos. Não, aqui as coisas desse mundo são passageiras, elas vão ficar aqui, elas não servem para nada. A maior glória é sentar à mesa do Senhor e saber que para sempre vamos estar à mesa do Senhor, no céu, com riquezas que nós nem imaginamos, que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Não dá para pensar, como diz o apóstolo Paulo, nem sobe ao pensamento humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mefibosetes da vida, você e eu, vivendo em Lodebar, somos salvos pela graça e ainda vamos assentar lá na mesa do rei. Sentamos aqui, vamos a Santa Ceia e ainda vamos lá com ele na eternidade receber coroa da justiça, galardão, bênçãos, riqueza sem fim. Lá não haverá aleijado, lá não haverá doença, nem qualquer
outra imperfeição. Eu li um puritano, uma coisa que você pode pensar que é heresia, mas não é. Reverendo, ele diz o seguinte, puritano: no céu não vai ter criança e nem velho. E nem velho. No céu, na terra, não vai ter criança e nem velho. Todos vamos ter 33 anos. Já pensou? Você tem alguma foto de você com 33 anos? Por que 33 anos? Hã? A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ou a semelhança do seu corpo de glória. Ele, com 33 anos, saiu do túmulo. E o nosso corpo vai ser igual. Então, eu aceito, nós estamos ficando velhos. Eu vou ter 33 anos. As crianças, isso é bom, é bonito ter criança, mas ninguém quer que a criança fique o tempo todo criança. Ela tem que ser aperfeiçoada e chegar a ser adulta. É isso que nós queremos. Então, elas serão. Não tem aleijado, não tem. Quem não tem perna, vai ter tudo perfeito, como corpo glorificado de Cristo. Belo, maravilhoso. Que diferença de Lodebar, né? Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e possa nos abençoar. Eu não sei da sua vida, não sei quantos estão aqui que ainda não têm Cristo, ou quantos estão vivendo com dificuldades e problemas que tem em Lodebar. Lembre-se da aliança. Vá. O Senhor está lhe chamando. Ele quer lhe abençoar por causa da aliança. Ele tem esse compromisso de amor com seu filho. Ele vai lhe abençoar. Amém. Creia nisso de todo o coração. Que o Senhor nos abençoe.